Minutos já, estava só aguardando todo mundo chegar. Bom dia a todos. Eu queria primeiro, eu não sei se o pessoal online está dando para escutar. Não, tá gravando. Está gravando? Tá. Então, ao vivo. Primeiro eu queria agradecer o trabalho de vocês, que eu achei que foi um trabalho muito bom. Para primeiro trabalho nosso, eu achei que ficou ótimo. Elogiar vocês, porque assim, toda vez que eu olhava, acompanhava o grupo do WhatsApp, eu ficava orgulhosa de como vocês estavam tão integrados, comprometidos com esse trabalho, que é o primeiro trabalho que a gente está fazendo do PCA, né, juntando todas as unidades. Agradecer ao Desage por toda a orientação, por todo o trabalho feito. Eu via que assim que alguém perguntava alguma coisa, vinha a resposta clara, orientando. Então, eu acho que nos grupos que eu participo, e olha que eu participo de grupo dentro da UERJ, só de trabalho, eu devo ter mais de 30 grupos só de trabalho. É o melhor grupo que eu já vi trabalhando junto. Achei que ficou maravilhoso. Foi exemplo em outras reuniões, muitas pessoas falaram, olha, vamos fazer um grupo do PCA, que está fluindo muito bem, está muito bom. Então, assim, eu acho que para o primeiro trabalho está excelente. Eu acho que vocês conseguiram ter mais ou menos uma ideia das dificuldades que a gente tem para fazer as compras. Eu acho que vocês tiveram essa dificuldade. Então, acho que vocês entendem bem o trabalho do Desage, que é uma equipe pequena, que tenta atender toda a universidade, todas as unidades de saúde, todos os campos. Um sistema que talvez não seja o mais apropriado, né? Mas é o que temos no momento e a gente tem uma esperança de que vai modernizando, né? É trabalhoso, vocês viram que é muito detalhe, são muitos detalhes, coisas que não estão cadastradas, de repente você quer algum produto, algum serviço que não está cadastrado e a gente precisa cadastrar. Quando tem alguma coisa cadastrada, a gente tem que procurar o que consegue se adaptar melhor ao pedido da unidade, né? Para melhor atender vocês. E eu acho que esse trabalho ele vai ajudar na PELOA, né, no projeto de lei de orçamento, junto com a CEPLAG, e a gente vai conseguir ter uma ideia do que a UERJ precisa comprar em conjunto, a gente conseguir consolidar essas compras, para não ficar essas compras no varejo, porque nem sempre a gente consegue atender vocês, né? E às vezes tem pessoas que pedem a mesma coisa. A gente consolidando, eu acho que fica melhor, mais rápido, mais econômico, mais eficaz, e a gente consegue padronizar os nossos pedidos. Então, eu acho que o atendimento a vocês, as unidades, né, eu acho que vai ser melhor, vai ser mais rápido e mais eficiente. Então, eu estou só assim, estou super feliz com esse grupo, super feliz com esse trabalho. Assim, eu estava com um certo receio, né, porque era a primeira vez, é uma coisa muito complicada realmente para quem está vendo pela primeira vez o sistema, né, o design já está mais do que acostumado com esse sistema, então já sabe ali as manhas, né. Então, assim, para mim foi o melhor grupo até agora, ao concurso, e vocês são um exemplo de planejamento, de comprometimento e de responsabilidade com o trabalho. Muito obrigada. E o design vai apresentar para vocês o trabalho de vocês todo consolidado. E com o tempo a gente vai melhorando, né? Vocês podem dar sugestões, né? E a gente vai mudando com o tempo, a gente até isso está no nosso sangue, a gente vai fazer isso com mais facilidade. Tá? Então, agora o design vai apresentar para vocês todo o trabalho que vocês fizeram, consolidado e como ficou bonito. Tá? Muito obrigada. Bom dia a todos. Não posso me mexer muito. Gente, a gente vai passar aqui para vocês, né, um resuminho do PCA, da UERJ 2027. Aí, no primeiro momento, a gente vai colocar... Pode passar. Assim, a gente vai fazer uma recapitulação de como chegamos até aqui, né? A gente teve a capacitação, né, que foi o workshop, uma coisa pequena, mas que deu para a gente passar bastante informações para vocês.
foi realizado, né, com as unidades acadêmicas, ofertado pela data. Nós fizemos em 2 dias, 16 e 17. Existiu um cronograma sugerido de datas, por isso que muitas pessoas falavam, Adriane, até amanhã, não posso fazer. Não, pode sim, foi uma sugestão. Que a gente colocou aquela sugestão para que vocês tivessem, né, um planejamento para poder fazer as demandas de vocês. Né? Esse não é o cronograma oficial do PCA. A gente teve o auxílio, que foi o grupo do Zap, como a Márcia disse, foi excelente, porque muitas pessoas perguntavam no grupo, algumas perguntavam no privado, mas a gente conseguiu, né, na medida do possível, esclarecer as dúvidas, né, e contribuir para que vocês pudessem aprender, né, a utilizar um sistema de um dia para o outro, vamos dizer assim. Né? A gente teve... Aí chegou o momento da mão na massa, né? Que era o período da criação e confirmação das demandas de vocês, né? Que a gente teve esse período muito curto, que foi de 16/6 a 31/7. Depois eu vou falar para o ano que vem. E a gente teve o desafio da greve, né? O motivo pelo qual a gente demorou tanto a startar isso foi, de fato, a greve. Porque a gente não queria... Primeiramente, foi por conta da informação que vocês têm que passar para o plano em relação ao grupo de gastos F5, né? E a gente não queria ficar junto para não confundir. E depois veio a greve. Aí o que aconteceu? A gente, caramba, agora é uma greve, melhor nem investir nisso e tal. Mas não teve condição, a gente teve que começar. Então, o período de vocês ficou muito curto. Isso também foi vamos dizer, um ponto, né, que dificultou, talvez, a colocação das demandas no sistema, mas o que não impediu de acontecer. A gente teve depois o período de consolidação, que era a validação, né? A gente validou, apesar de validou, sou eu e o Aloísio, meu diretor que está ali sentado, nós validamos todas as demandas de vocês, né? Tivemos que analisar para validar, e depois a aprovação pela Márcia, né? Que é a ordenadora de despesa, porque o perfil de aprovador é do ordenador. Feito isso, dia 1º/8, eu quase olhei, meia-noite de 31, para ver se tinha publicado, mas eu falei, não vou fazer isso não. Mas eles publicam imediatamente, é automática a publicação no PNCP, né? E é o Portal Nacional de Compras Públicas. Enfim, é através desse identificador do PNCP que é o que vai ser utilizado, a gente vai falar aqui, nos processos de aquisições de vocês. Próximos passos. A preparação processual das contratações planejadas e os ajustes de alteração, se necessários, né? Como a Márcia disse, né, o objetivo, claro, conforme a gente vai melhorando, né, esse PCA, é a gente agrupar as compras de fato, né? É a gente centralizar, para que a gente não fique fracionando despesas. No próximo slide a gente fala isso, né, Nicolas? Pode passar, por favor? Então, deixa eu falar aqui, deixa eu terminar. Então, assim, um dos objetivos é esse, a gente centralizar, evitar fracionamento de despesa, evitar aquela compra pingada, né? Porque, como eu falo, chega um processo de compra de mesa. Aí, daqui a uma semana, chega um outro processo de compra de mesa. Só que aquele processo já foi iniciado, ele está numa fase X. Né? Aquele que chegou naquele dia já é uma outra fase. Né? Então, o que a gente faz? Fraciona, tenta juntar, né? Aí fica um retrabalho para a equipe que trabalha com isso o tempo todo. E aí depois a gente coloca aquele, né? Faz esse retrabalho e chega um outro. Então, né? Então, por isso a gente não consegue atender de uma forma séria para vocês. Né? Então, a virada de chave que a gente, né, concluiu com essa questão do PCA foi pensar antes de contratar. A gente tem que entender que a gente está lidando com recurso público. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. A gente, independente de partido, a gente sempre questiona o governo, seja federal, estadual, o que for, né? Em relação à má aplicação do recurso público. Então, a gente na universidade tem que pensar da forma que a gente gostaria que o governo, né, agisse. Então, a gente tem que pensar antes de contratar, de fato, se é uma necessidade ou se é um desejo. Né? A ruptura da lógica reativa de contratação pós-problema. A gente tem que tentar, surgiu a situação, o problema, eu tenho que fazer uma
uma solicitação para apagar aquele incêndio. E muitas vezes é uma compra emergencial, né? É um processo emergencial, e com isso é um processo que o Tribunal de Contas vai de olho em cima, né? Os ordenadores de despesas da universidade, como a Márcia, a reitora, tem que responder pelas compras emergenciais, assim como qualquer aquisição, mas a emergencial, a justificativa, qual é a justificativa para você fazer uma compra emergencial de algo que você poderia ter prevenido? Né? Eu sei que sei lá, que essa persiana está caindo, pode quebrar alguma coisa aqui, sei lá. Aí, como é que eu não vou planejar o conceito dessa persiana? Enfim, o 10 é porque o PCA ainda não, embora esteja no decreto, mas ele vai subsidiar a PEROA. Então vai chegar um momento, né, que para fazer a PEROA, ele vai utilizar os dados do PCA, tá? A DIPAM vai utilizar os dados do PCA. Uma coisa importantíssima, sinalizar o mercado fornecedor. Como o PNCP é uma publicação, né, pública, o fornecedor que tem interesse em fazer contratos com o Estado, né, com o governo, que seja ele federal, ele fica de olho no que tem para frente ali. Então, ele pode se preparar para atender melhor, né? Redução do fracionamento dos preços, como eu falei, né? A gente não fica comprando o mesmo objeto várias vezes. E redução dos custos processuais. O Nicolas pegou esse dado, né? Que está até atualizado, porque cursos que a gente faz, o último que eu tive foi 17 mil, mas já tem 27 mil, mais ou menos, um curso por licitação, né? Uma licitação mais complexa, é lógico. Pegou na fonte da Solicita, que é da Negócios Públicos. Então, é um custo alto, né? Você tem pagamento de ETOM, você tem publicações, enfim, por ata, é um custo bastante elevado. Por favor, próximo. As bases legais vocês já conhecem, que é a Lei 1433, o decreto estadual que criou, né, que implementou o PCA 48.760, o que atualizou, que é o 49.129, e o nosso decreto que a gente utiliza muito, que são os atos que é o 48.816, que ele fala da parte, né, de uma forma mais sucinta, da parte preparatória de uma contratação, da fase preparatória de uma contratação. Tá? Isso vai ser disponibilizado para vocês, né, Sueli? Né? Depois a gente pode usar no grupo também. Próximo. A gente tem as despesas que são obrigatórias e dispensadas, tá? Não se preocupem com isso, porque, veja bem, ainda que vocês coloquem alguma despesa que seja dispensada, a gente vai fazer análise e a gente vai rejeitar se for o caso, tá? As obrigatórias, todas as aquisições de material de consumo, material permanente, serviços de consultoria, obras, equipamentos, enfim, premiações. E a dispensada já entra aí, olha, diárias de colaboradores, multas, juros e demais encargos, treinamento, recrutamento e seleção de pessoal, mas isso aqui, né, quando diz respeito a uma situação específica, que aqui está resumidinho. Então, assim, despesas de caráter secreto ou reservado. Então, essa resolução da CEPLAG, a 324, ela faz essa separação, tá? Mas não precisam ficar preocupados em relação a isso aqui, não. Ok? Próximo. Agora a gente vai para os nossos resultados, os nossos números, né? Nós tivemos 50 demandas, na verdade foram 55 cadastrados. Das 55 unidades cadastradas, 50 fizeram as suas demandas. Então, nós tivemos 50 demandantes e 50 confirmadores que atuaram. Nós tivemos uma elaboração recorde. Vocês tiveram 45 dias, por conta da situação que eu já falei previamente, né, da greve, enfim. Sendo que o que a gente tem de quantitativo de dias para que vocês façam o PCA são 210 dias. Então, para o ano de 28, né, vocês terão mais tempo para fazer isso, para já ir pensando no planejamento de 28. E quando chegar na ocasião, vocês terão mais um período mais longo, tá? Não vai ser tão assim corrido como foi dessa vez.
nós tivemos 323 DFDs, tivemos 2.347 itens cadastrados, sendo que 2.028 de material e 319 de serviços, tá? E majoritariamente a gente teve 320 itens de TIC, né? Que de um modo geral o TIC costuma ser assim mesmo, né? Uma quantidade grande, até do orçamento que consome. Total estimado do nosso PCA, 138.628.000. Tá? Esse é o valor estimado, 68 milhões para materiais e 70 milhões para serviços. Aqui, gente, olha, tem o link de acesso ao PNCP, tá? Isso vai estar disponibilizado na página da DAF, sempre que vocês precisarem, esse link vai estar na página da DAF. Nicolas, você pode entrar, por favor? O Nicolas vai entrar para vocês verem como é que é a carinha do PNCP. Essa é a publicação do PCA da UERJ no PNCP. Tá? Ali em cima, Nicolas, só aqui, ó. Tá vendo, gente? Ali em cima tem, olha, ID PCA, PNCP, aquele número ali, ó, é o identificador, aquele primeiro ali que eu não posso ver. A data da publicação, tá? Rio de Janeiro, Portal Nacional de Compras Públicas, total de itens e o valor, tá? Aí eles fazem aqui um gráfico de material e serviço. Aí o que acontece? Quando vocês tiverem o DOD, vocês vão ter que alimentar esse DOD com essas informações, tá? O ID do PNCP é aquele número grande lá em cima, perfeito? A data da publicação, 1º de agosto, conforme está aí. E o ID do item, aí vocês vão ver aqui por categoria. Pode baixar. É aquele número ali, não é o número SIGA, porque o que acontece com o ID? Porque ID é identificador, né? No SIGA também a gente tem os IDs, mas aqueles IDs do SIGA é o ID do SIGA, né? Do item no sistema SIGA. Aqui é o ID do item no PCA, tá? Que é aquele númerozinho ali do lado. Aí vocês teriam que buscar qual foi a demanda de vocês, tá? E alimentar com esse número ali para cada item que vocês solicitaram. Isso no processo de compras, eu estou falando do DOT, do Documento de Oficialização de Demanda, que é o que inicia o processo de aquisições e contratações, tá? Vai explicar melhor depois. Depois eu já abri, né? Aqui tem. Próximas etapas, gente. A gente já fez a elaboração do PCA, publicação. A gente tem a regra de bloqueio. O que é a regra de bloqueio? É proibido alterar o PCA, né? Na verdade, não é possível alterar o PCA fora dessas datas. A primeira janela é de 15 de outubro a 15 de novembro. Realmente está aí, né? E o Nicolas, 15 dias. Isso. Eu falei depois, antes. A segunda janela, 15 dias antes da aprovação da LOA. Que geralmente é em torno de. A aprovação é em torno de 30 meados de dezembro, né, Márcia? A aprovação, não é isso? Tá? Então são 15 dias, tá? Então vocês têm 30 dias de outubro, 15 de outubro a 15 de novembro, para fazer as alterações do PCA de 28, ou de 27, desculpa. E a segunda janela, 15 dias antes da aprovação da LOA. Regra de liberação. Artigo 8º. Assim, o PCA é alterável a qualquer momento na vigência dele. Né? Por exemplo, esse 2026, esse ano que nós estamos, a gente pode alterar em qualquer momento o que foi previsto em 25. Tá? Então, quando chegar em 27, ainda que haja alteração ou inclusão, né? Porque tem, por exemplo, tem demandas que a gente às vezes não imaginava planejar, não estava, né, mas precisou, enfim, emendas, projetos, né, descentralizações. Então, a gente tem essa possibilidade, tá? E aí a gente vai incluindo, né, organizando, criando novas demandas que foram surgindo no exercício vigente. Lembrando uma coisa, gente, essas demandas,
que forem colocadas tanto na regra de bloqueio quanto depois no exercício, elas vão ter que passar pelos mesmos perfis, tá? Então, o demandante vai fazer sua demanda, o confirmador vai confirmar ou não, o validador vai validar ou não e o aprovador vai aprovar ou não, ok? Aqui, o Nicolas colocou, olha, oficialização de demanda. Isso aqui é aquela telinha, um pedacinho da telinha do SEI, não sei se dá para vocês verem. Aí na parte, no número 6 do DOD, vinculação ao instrumento de planejamento, tá vendo aqui? Aí você tem ID, PCA no PNCP, aquele número grande que eu comentei, certo? Então lá em cima, na parte de quando você entra no PNCP. A data da publicação, que é sempre 1º de agosto, e o ID do item no PCA. Lembrando que, lógico, se é do item, é para todos os itens, né? Você está fazendo um processo com 10 itens, terão 10 IDs para informar, ok? Tá. O Nicolas até colocou aqui, ó, não é o ID do SIGA, tá? Para não confundir vocês, tá? Perfeito, pode passar, Nicolas. Então, o que a gente, né, assim, conversando, tiramos conclusão, né, com esse PCA, com esse grupo que a Márcia tanto elogiou, né? A gente fica feliz, né, com o elogio. A aproximação das unidades, né, assim, junto com a DAF, em prol da UERJ, que a gente trabalha com a UERJ, né, e é importante que a gente esteja juntos nessa jornada, né? A gente aprendeu juntos, foi um desafio não somente para vocês, mas para a gente também, né? Porque também tudo é muito novo. Então, a gente percebeu que isso a gente conseguiu aprender, né? Ver, por exemplo, sugestões de vocês, as mesmas situações que a gente vê, como por exemplo, aquela data desejada, é algo que a gente já conversa com a CEPLAG sobre, entendeu? Porque não é uma informação. Por um lado é bom, porque vocês têm que planejar até a data, por outro, complica na questão do agrupamento, porque você tem para agrupar os itens, o sistema só agrupa o mesmo item, com aquele mesmo ID SIGA, na mesma data. Então é quase que uma loteria, né? Mas a CEPLAG tem intenção de modificar isso, né? É uma mudança de cultura, porque a gente, aqui na universidade, já estou há algum tempo, a gente entende que não tem essa cultura do planejamento, né? É difícil mesmo, mas através do PCA eu acho que a gente está plantando uma sementinha, né? Para no futuro a gente ter essas contratações de uma forma planejada, organizada, né? E que não seja um trabalho absurdo para as pessoas, porque, como eu falei, né, a universidade é muito grande, não é só o campus Maracanã, então são muitas demandas, né? Então, você imagina a Márcia como ordenadora de despesas, tendo que avaliar, analisar os processos, fica uma coisa assim, né, absurda. Eu acho que se é um processo único, né, eu tenho 50 processos de compra de computador, se eu tenho um único, nossa, faz diferença, né? Então, é nesse sentido. A gente garante com isso, né, uma maior responsabilidade com os cofres públicos. Há um diálogo maior com a CEPLAG, porque a gente precisa estar o tempo todo também conversando com eles. A gente, nessa fase, vários contatos. O PCA bloqueou, não sei o que está com problema, é na senha de não está aparecendo, enfim. E você vai ficando mais próximo, que é muito importante para a gente, para a universidade. E a abertura a adaptações. A Secretaria está aberta às sugestões dos órgãos quanto à operabilidade do sistema. Até que se vocês tiverem sugestões, também podem colocar. Eu não sei, Sueli, você vai fechar o grupo? Como é que você vai fechar, né? Tá, mas aí vocês têm o meu contato, ou mesmo por e-mail do gabinete, colocar as sugestões que vocês tenham, tá? Por favor. E a gente com certeza vai levar as flags. Próximo. A DAF agradece a todos pelos esforços empreendidos pelas unidades. E aqui tem alguns links úteis.